Bom dia. A gente vai iniciar, então, com o sistema reprodutor masculino, no período da manhã, e à tarde, o sistema reprodutor feminino, certo? Quais são as indicações para que a gente faça uma avaliação é, ultrassonográfica, né, de próstata e testículo em cães e gatos? Para começar, a gente não faz tanta avaliação nesses órgãos em gatos, porque a próstata dificilmente é visualizada, só em gatos muito grandes que a gente consegue visualizá-la, como o Maine Coon, por exemplo, e eles quase não apresentam alterações nesses órgãos, a não ser o testículo ectópico, né, que é, coincidentemente, gatos que apresentam testículo ectópico, os dois que eu já peguei foram castrados e o testículo ectópico ficou, eles apresentaram uma alteração comportamental, assim, muito grave, e por isso que foi feita, então, uma nova avaliação não, não tinha sido feito antes da castração, né, foi feita uma avaliação para, então, procurar esse testículo ectópico. A em cães e gatos também tem a indicação como complementação da avaliação andrológica. Complementação por quê? Porque assim como a avaliação de outras glândulas, como por exemplo a adrenal e tireoide, a avaliação ultrassonográfica do testículo, ela não vai nos dizer sobre a função desse testículo, né? Se ele está produzindo esperma ou não, ou testosterona ou não. Mas ele vai nos dizer se a morfologia está normal, se não tem nódulo, se não tem aumento de volume, né? Então, são essas alterações em sua morfologia que a gente vai conseguir, então, caracterizar por meio de ultrassom. A indicação também de pesquisa de testículo ectópico é feita por meio de ultrassom, né? Esse testículo ectópico, ele pode estar em região inguinal, palpável, avaliação clínica, mas pode estar também intraabdominal, e aí é onde o ultrassom vai entrar. Pacientes que apresentem disúria ou constipação também devem ser submetidos à avaliação ultrassonográfica, né? Principalmente a estrangúria e constipação, o tenesmo, eles são sinais clínicos comuns de pacientes que apresentam hiperplasia prostática, pensando principalmente aí no cão, porque no gato a hiperplasia prostática é rara e no gato a próstata não envolve, né, a uretra, então por isso que a gente não vai ter esse tipo de sinal clínico em gato com alteração prostática e ainda mais porque é uma alteração muito incomum na espécie. Pacientes que apresentem dor abdominal, ou dor peniana, ou dor escrotal, também podem ser avaliados por meio de ultrassom, né? Dor abdominal, um paciente com tenesmo é comum, né? Com constipação devido a uma hiperplasia prostática, ou paciente com dor, a palpação escrotal, né? Que é indicativo aí de uma orquite ou uma torção testicular também, são sinais que vão indicar, né? Então, a avaliação ultrassonográfica. Palpação de massa em abdômen caudal também é indicativo, né? Assim como a palpação de alterações de massas em palpação retal, né? São indicativos de avaliação ultrassonográfica para avaliar, então, né, se tem ou não algum aumento prostático indicativo ali naquela região. A avaliação de hérnias perianal ou perineal também é importantíssimo fazer por meio de ultrassom, porque pacientes que apresentam hiperplasia prostática ou neoplasia testicular, que seja produtora de esteroides, também vão ter mais predisposição ao desenvolvimento desse tipo de hérnia. Então, é importantíssimo que a gente faça a avaliação ultrassonográfica desses pacientes. Pacientes que sofreram trauma escrotal ou peniano também podem ser submetidos à avaliação ultrassonográfica, né? Principalmente o trauma escrotal, que nesses traumas pode ocorrer a presença de orquite, né, inflamação escrotal ou mesmo torção testicular pode ocorrer nesses pacientes. E como que a gente vai fazer essa avaliação? A avaliação vai ser feita por meio de avaliação transabdominal da próstata, não transretal. Por que não transretal? Porque a gente está falando de pacientes pequenos,
né? Então, dificilmente a gente vai conseguir inserir um transdutor transretal aqui no colo desses pacientes, exceto aqueles cães de grande porte, né? E por que eu preferiria uma avaliação transretal do que uma transabdominal nesses pacientes de grande porte? Porque aí eu vou estar em contato íntimo com a próstata, então vai diminuir, né, a distância entre a próstata e o transdutor, oferecendo, então, um detalhamento melhor de imagem, né? Porque quando a gente vem aqui transabdominal, tem toda uma estrutura gordurosa, muscular, para ser ultrapassada até chegar aqui na próstata. Mas nos nossos pequenos cães, isso é muito complicado de fazer, porque o transdutor realmente não tem acoplação ali no colo, né? Não cabe. A gente vai optar para fazer a avaliação transabdominal por transdutores de mais alta frequência possível, a depender do porte do paciente. Pacientes de porte pequeno, a gente vai utilizar, então, transdutores de 7,5 a 10 MHz, sejam eles lineares ou o microconvexo, ou pacientes grandes, a gente vai optar por transdutores, então, microconvexos de uma frequência menor, para a gente conseguir, então, atingir uma profundidade maior, então, de 5 MHz. Já os testículos, que são estruturas bem superficiais, a gente vai conseguir avaliar, então, com transdutores de alta frequência, né, que não precisa de um poder de penetração tão grande, então, a gente vai optar pelos de alta frequência para conseguir, então, uma imagem de melhor detalhamento e evitar fazer tosquia na região dos testículos, né? A gente não precisa fazer tricotomia no testículo e não deve, porque quando a gente faz a tricotomia ali na região do testículo, o paciente vai lamber muito a região, né, que dá mesmo um prurido na região, e esse paciente pode se lamber tanto ao ponto de ocasionar traumatismo por lambedura, né? Então, jamais a gente vai raspar ali a região dos testículos. Sempre vai fazer a avaliação colocando bastante gel ou mesmo palpando o testículo, deixando ele mais superficial para facilitar a avaliação, mas nunca vai raspar os pelos naquela região, e sempre optar por transdutores lineares que vão dar uma resolução de imagem melhor. Sempre fazendo o corte longitudinal, com a marca de indicação voltada para a cabeça do paciente, e o corte transversal, com a marca de indicação voltada para o lado direito do paciente. Aqui é a mesma coisa, corte longitudinal, com a marca de indicação voltada para a cabeça do paciente, corte transversal, com a marca de indicação voltada para o lado direito do paciente. Lembrando que a próstata no cão, ela abraça a uretra, por isso que o paciente com hiperplasia prostática pode apresentar, então, estrangúria ou disúria, e no gato, ela não abraça a uretra e fica aqui na região dorsal a uretra. Para fazer a avaliação da próstata, a gente vai dar preferência para pacientes que estejam com a bexiga cheia. Por quê? Uma vez que a bexiga esteja cheia, ela vai tracionar, então, a próstata para fora da cavidade pélvica. Uma vez que a bexiga está vazia, essa próstata vai ficar localizada mais lá no interior da cavidade pélvica e, portanto, vai ser de difícil avaliação. Então, sempre a gente vai pedir o paciente com a bexiga cheia quando possível, né? A aparência da próstata, ela vai ser variável com a idade do paciente e com o estado reprodutivo. Pacientes jovens e pacientes castrados, eles vão sofrer menos influência hormonal na próstata, né? Uma vez que os testículos não estão mais lá, ou uma vez que os testículos ainda não produziram tanto hormônio. E isso vai fazer com que a próstata fique mais hipoecóica e homogênea. Já pacientes inteiros, eles vão sofrer mais influência inteiros e adultos, né? Não mais tão jovens. Eles vão sofrer mais influência hormonal, e isso vai fazer com que a próstata aumente de tamanho com a idade. Então, uma certa hiperplasia prostática é esperada com o avançar da idade do paciente, e a ecogenicidade vai ficar mais hiperecóica e mais heterogênea, aquela próstata com o avançar da idade. Pequenos cistos podem ser achados incidentais nesses pacientes. O que é incidental? Não quer dizer que são cistos patológicos, mas apenas devido à influência hormonal, né, nesses pacientes. E como que a gente vai ver essa próstata?
Lembrando aqui da anatomia, ela abraça, então, a uretra e ela tá caudal, a bexiga. A gente vai ver aqui a bexiga, e aqui ele tá fazendo um corte transversal. Por que que eu sei que é transversal? Porque a gente tem essa aparência de borboleta, né? No corte transversal, a uretra passa aqui no meio. Um corte transversal, dando essa aparência bilobada, né? Os dois lóbulos. E agora ele vai rotacionar, vai voltar para o corte longitudinal, que a gente também vê os dois lóbulos, né, da próstata, bilobada, e a uretra passando aqui no meio. É importante identificar a uretra, porque em caso de cálculo, a gente pode ter cálculo ali nessa uretra. E no testículo, a gente também vai fazer cortes longitudinais e transversais, e o que a gente vai utilizar para identificar que isso é testículo, principalmente, é a túnica bugínea ou é, linha mediastinal, né, do testículo. Então, essa linha mediastinal, ela é muito utilizada para a gente identificar que aquilo é testículo, pensando em testículo ectópico, né, porque, por exemplo, se o testículo ectópico estiver aqui na região inguinal, facilmente a gente pode confundi-lo com um linfonodo, porque eles se parecem muito, só que o linfonodo não apresenta essa linha mediastinal, então a gente utiliza essa linha mediastinal para diferenciá-los, né. Então, aqui no testículo, no corte longitudinal, a gente vê aqui a cabeça do epidídimo, o testículo em si, com a linha mediastinal íntegra, aqui a cauda do epidídimo, o corpo do epidídimo, e aqui o mediastino testicular. Cabeça do epidídimo, e aqui o plexo pampiniforme, que é o plexo que vai irrigar, então, o cordão, o o cordão espermático, o epidídimo e o testículo em si. Agora, um corte longitudinal do testículo direito, a gente vê aqui a cauda do epidídimo. Agora, no corte transversal, os dois testículos podem ser avaliados de uma só vez. Aqui a gente tem a linha mediastinal, ela fica só agora um ponto, né, no corte transversal, e aqui o epidídimo, passando aqui embaixo. Aqui agora imagens de arquivo pessoal, que a gente tem uma próstata normal, no corte longitudinal, ela é mais heterogênea, principalmente em machos castrados, e a gente vê os dois lóbulos definidos. Agora, no corte transversal, parecendo uma borboleta, a gente tem aqui os dois lóbulos bem definidos e mais hiperecogênicos, normal no macho inteiro. Aqui num macho inteiro, só que mais velho, né, de 13 anos, a gente já tem uma próstata mais irregular, com perda de definição, né, da lobulação. Isso já pode indicar hiperplasia prostática, mas aí a gente tem que ver o volume prostático, né, o tamanho, para ver se está dentro do esperado para a idade, né? A gente tem fórmulas que já utilizam a idade para considerar isso, e para o peso daquele paciente. Então, a gente tem aqui outra próstata, a mesma próstata, agora no corte transversal. A gente não tem definição de lobulação adequada e tem presença de pequenos cistos, né? Indicando mesmo que pode haver algum grau de hiperplasia nesse paciente, mas que é o esperado com um paciente de 13 anos. Aqui agora, uma pegadinha do malandro, que eu coloquei para vocês. Vocês estão vendo essa estrutura pequenininha aqui, ó, hipoecogênica? Ventral, dorsal, né, na caso, a uretra, que é a uretra, o colo vesical, né, bexiguinha, e tem uma estrutura aqui, ó. Isso daqui, gente, é a próstata de um gato de 1 ano de idade. Só que esse gato era gigante, era um Maine-Coon. Então, nesses casos, a gente consegue identificar a próstata. Mas em gatos domésticos normais, né, de 4 quilos, a gente não, de até 4 quilos, né, a gente não consegue fazer esse tipo de diferenciação.
E aqui é a próstata de um macho inteiro, ou castrado, né, mostrando que ela é bem homogênea, bem hipoecóica, né, que não tem mais tanta influência hormonal, então por isso que ela fica com esse aspecto bem uniforme, né, é o esperado de um macho castrado. Um macho castrado que apresenta aumento de volume, pontos de calcificação, a gente já vai pensar mais em neoplasia prostática. E aqui eu trouxe para vocês essa tabela, né, com informações acerca de tamanho da próstata, considerando também a idade e peso, né, que a gente vai, então, utilizar para ver se aquela próstata está do tamanho normal ou não, né, mas observem que os autores aqui são informações bem antigas, né, a gente não tem informações mais recentes acerca dessas dimensões, e eu trouxe essa aqui que é de outro autor, ele vai considerar uma correção, né, do comprimento, altura e largura e volume da próstata, considerando, então, a idade e o peso do paciente.